Estamos numa série de lições muito especiais, lições maravilhosas, onde estamos aprendendo temas abordados pelo apóstolo Pedro quando escreveu a igreja do seu tempo. Mas aquelas lições que ele escreveu, aquelas exortações que ele deixou registrado à igreja de quase 2000 anos atrás, são lições também para a igreja do tempo presente. Ensinamentos muito atuais, ensinamentos necessários também para todos nós. Nesta nona lição, vamos considerar o tema, o batismo de que todos precisam. Que batismo é este que todos nós necessitamos urgentemente? Qual será? Bom, vamos ver isto ao longo da nossa lição. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, lemos assim: O batismo que corresponde a isto, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E o pensamento da inspiração: suplico aos membros da igreja em cada cidade a buscarem com determinação o batismo do Espírito Santo. Bom, ao longo da lição nós vamos compreender mais acerca da importância e da necessidade do batismo do Espírito Santo, bem como da obra que ele opera em conjunto com a divindade, no grande contexto da salvação de todos nós. Vamos ao primeiro tópico, o único caminho para a salvação. Irmão André, o que Pedro afirmou, tanto escrevendo quanto pregando, sobre o único caminho possível para a salvação? Qual é o único caminho para sermos salvos? Bom, eu quero fazer a menção aqui, ou quero ler as palavras de Pedro, para nós vermos qual é a afirmação dele, inicialmente aqui na sua epístola. Então, ele escreveu assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, aqui as palavras escritas no livro dele, na epístola dele. Depois, nós temos registrado no livro de Atos. Agora não lerei todo esse texto, mas eu quero destacar o final, o verso 12, onde diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então aqui, Luzilei, está bem claro que o tema da pregação de Pedro e dos apóstolos, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele falou, as multidões e os seus companheiros, é que o único caminho para a salvação está em Jesus Cristo. Jesus mesmo afirmou, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí, através das pregações, os apóstolos, através das cartas também, no caso o apóstolo Pedro aqui citado, ele reafirma, já isso que Cristo havia apresentado. Então não existe de fato nenhum outro meio, nenhum outro caminho, nenhum outro mecanismo pelo qual nós possamos ser salvos. Eu volto a destacar novamente aqui no texto da epístola, principalmente essas palavras onde diz assim, para levar-nos a Deus. Então aí é o intermediário, o intercessor. Então, aqui falando a respeito de Cristo. Então não são pessoas ainda que santas. Exatamente. Mas o intermediador, o intercessor, aquele que nos liga à divindade, então está na pessoa de Jesus Cristo. Nem mesmo os anjos, Nem mesmo os anjos que nunca pecaram, enfim, nem mesmo eles fazem essa intermediação entre nós e o céu. São agentes divinos, sim, que trabalham a nosso favor, segundo as ordens de Deus, mas o único caminho, de fato, é apenas Jesus Cristo.
Pergunta B. Por que Deus, em sua misericórdia, não poderia simplesmente perdoar e salvar pecadores sem sacrificar seu filho? Compare, então, aí alguns versos, né? Por que que Deus simplesmente, quando o homem pecou, simplesmente não anulou aquela dívida de pecado com uma palavra da sua parte? E precisou ter todo esse contexto de morte, etc., do filho vir a esse mundo, morrer em favor da humanidade. Então, veja só. Vamos começar lá, vamos colocar lá no princípio, né? Lá no começo de tudo. Que o plano de Satanás era que fazer com que Adão e Eva pecassem e continuassem sendo pecadores imortais. E vivendo eternamente, né? Vivendo eternamente. Mas aí, com a transgressão, veio a morte. Então, eles não viveriam eternamente. Porém, hoje o Senhor, ele estende a salvação a todos. Ele estende o perdão, né? Primeiramente, estende o perdão a todos. E também a salvação. E esse ponto da salvação, ele diz respeito, assim, à vida futura. Né? Ele fala a respeito também da vida futura, da herança imortal. Então, imagine que a pessoa seja perdoada, né? Vamos dizer assim, ele é aceito, o pecador ele é aceito, mas ele não passa por um processo de transformação, de mudança. E ele, desse mesmo jeito, com todos os pensamentos dele, ele é levado para o céu, né? Levado para a herança imortal. Como será que ele se sentiria lá, né? Então, os textos aqui dessa pergunta mostram que não seria um lugar agradável para essa pessoa. Ele seria... E interessante que tem uma frase aqui que diz que para ele não é interessante, né? Ele não se sentiria bem lá e também ia ficar uma nota discordante no céu, né? Então, não como dizem, né? Não fecharia, né? Então, seria não funciona. Óleo na água. Então, não dá certo. Então, aí os textos vêm mencionando, né? Que a amizade com o mundo, o pecado, ele se torna inimigo de Deus. Né? Então não tem concordância, não tem como perdoar e salvar simplesmente isso, perdoar e salvar e o levar para o destinar, né? Ele entrar na promessa de uma herança imortal, vivendo da mesma forma que ele estava vivendo antes, mesmo que assim passasse pelo processo do perdão, mas com aqueles mesmos pensamentos, com aquela mesma conduta, o ímpio, ele não vai conseguir se sentir bem, não conseguiria se sentir bem, né? Então, existe todo um processo que a pessoa precisa passar, que é de preparação para essa herança imortal. Enquanto não passar por esse processo, então, não tem como alcançar a bem-aventurada esperança, né? Então, poderíamos entender da forma de que, se o pecador, primeiramente, não se entender pecador, não perceber que existe algo melhor e não desejar isso, e não se submeter a todo o processo necessário, se ele pulasse todas essas etapas, ele não se sentiria bem lá no céu, na recompensa, Exatamente. Né? E ali seria um problema, como bem o irmão André já mencionou. Então, todo esse processo que existe de ser atraído à cruz de Cristo, de aceitar o sacrifício ali provido na cruz do Calvário, aceitar a operação do Espírito Santo na vida, no sentido do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, se entender como pecador, se arrepender, confessar, todo esse processo, ele é necessário para nos habilitar para viver essa vida eterna, né? Então, às vezes na mente de muitas pessoas pode surgir assim, poxa, se veio o pecado, Deus é tão poderoso, Deus simplesmente poderia cancelar essa dívida, né? Essa conta que o ser humano tem para com o céu.
mas isso não seria motivo de felicidade nem para este que teve a sua dívida cancelada, nem para o céu que seria contaminado por essa nota discordante. E também nós podemos entender um outro aspecto relacionado à questão do livre-arbítrio. Se Deus impusesse o perdão e a consequente colocando esse pecador no ambiente celestial, Deus estaria impondo sobre ele uma coisa que esse sujeito não quer. E Deus, ele não impõe, né? Deus, ele deu a liberdade de escolha aos nossos primeiros pais, escolheram fazer a coisa errada. Trouxe consequências sobre todos nós. Mas nós também hoje temos essa liberdade de escolha. Podemos escolher servir a Deus, nos submeter à sua vontade. Podemos escolher tudo isso, né? Todas essas questões espirituais. Ou podemos escolher uma outra situação bem diferente. Podemos escolher seguir a corrente deste mundo. Os pecados e as práticas ligadas e associadas ao pecado. É uma escolha que nós fazemos hoje. E para nós fica a pergunta, que escolha nós fazemos? Porque, tenha certeza, Deus não forçará alguém que não quer entrar no céu a estar nesse ambiente. Então Deus poderia ter colocado ali em Adão e Eva, né, não colocar a possibilidade de eles desobedecerem. Ele podia ter criado eles sem essa possibilidade da escolha, né? Mas isso não faria parte do caráter de Deus, né? Então ele fez isso no início e ele faz até hoje conosco. Então ele nos dá a capacidade de escolher o caminho. Ele mostra as vantagens e as desvantagens, as vantagens de segui-lo e as desvantagens de não segui-lo. Aí cabe a cada um de nós escolher qual é o caminho. Ele até dá o conselho, né? Ainda diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas. Nós encontramos na palavra de Deus alguns momentos, algumas circunstâncias, onde é colocado diante do povo de Israel, diante de pessoas, a possibilidade dessa escolha, né? Mas aí sempre vem o conselho, escolhe a vida, escolhe esse caminho, que é o melhor caminho para ser seguido. O final é feliz, né? O outro caminho é um final que conduz à morte. Muito bem. Então vimos nesse primeiro tópico que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E é um caminho que passa por um processo de atração, de sujeição, de arrependimento, confissão de pecados e sujeição aí à obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. E a pergunta que fica é, estamos nós interessados no céu, mas também não apenas interessados no céu, mas também dispostos a nos sujeitarmos ao processo para alcançarmos o céu e não sermos uma nota discordante lá, mas de fato amarmos e desejarmos estarmos naquele lugar, estarmos no paraíso? E esse seja o nosso desejo, que estejamos prontos a nos submeter a todo esse processo.